Pois é, Wesley, a gente inclusive vai continuar falando aqui sobre a prevenção, o tratamento de doenças, mas é por meio de uma terapia que eu vou saber agora se é nova ou não. A Lígia Guerra está aqui com a gente e vai conversar sobre a chamada biblioterapia. Não há dúvida que a leitura amplia a nossa visão de mundo, né, Lígia? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Agora depende também do que a gente escolhe, né, para essa leitura, né? Tem que ser uma leitura que seja adequada, ela amplia os nossos conhecimentos. Há casos em que a literatura pode também ajudar no tratamento de doenças. Então, que história é essa? Bom dia a todos que nos acompanham. A biblioterapia, eu até tive uma vivência agora recente. Eu estava em Minas, semana retrasada, numa das maiores feiras literárias, que se chama Flipossos. E lá eu tive uma grata surpresa, porque eu fui falar como autora e como psicanalista. E eis que na plateia tinham muitas pessoas narrando momentos da sua vida que um determinado livro ajudou elas a superarem problemas. Então, a gente sabe que hoje na Europa, ao invés de se receitar remédios, se receita livros. Quer dizer, em algumas situações, então, inclusive em alguns países, isso já é previsto na própria rede pública também. A gente vê, por exemplo, Espanha, Portugal, você vê que tem gente que, profissionais que ao invés de dar receita de remédio, dão receitas de livros. A gente chama farmacinha dos livros lá. Quando eu fui lançar meu livro lá em 2014, tinha um stand muito interessante em que tinham profissionais das diversas áreas da saúde lá receitando livros, sabe? A pessoa ia lá, batia um papo com o psiquiatra, com o neurologista, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional. E daí essas pessoas indicavam livros para que elas pudessem, então, achar um caminho. E qual que é o efeito que a literatura pode ter em algumas doenças? Quais são elas? Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que ela está numa depressão. Não é que a literatura vai, digamos assim, arrancar a depressão daquela pessoa. Mas ela vai dar condição de entender, por exemplo, que o drama dela não é só dela, né? O Demônio do Meio-Dia é um livro muito interessante do Andrew Salomon, em que ele narra a própria depressão dele. E esse livro ele teve um alcance porque sai do foco, entre aspas, só da parte terapêutica, só do tratamento e traz para a parte realmente pessoal, onde o autor cita a história dele, a história de outras pessoas, e as pessoas têm o que ali? Elas têm um espelho. Elas podem se enxergar além do próprio problema. Então, ocorre uma identificação. Os meus pacientes, por exemplo, eu gosto muito de indicar biografias. Se eu vejo, às vezes, que a pessoa tem um problema e ela está com um conteúdo que a gente chama na psicanálise de cristalizado. A pessoa não consegue passar dali para frente porque ela não se identifica com o problema por ela mesma. Então, você pode indicar alguma obra que ajude aquela pessoa a superar a situação. Um exemplo, esses dias eu estava atendendo um engenheiro, bastante pragmático, ele vai fazer, né, um tratamento e ele disse, eu não consigo me enxergar nas minhas relações, eu não consigo ter essa visão do meu eu nisso. Aí eu indiquei para ele A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, e ele dali para frente... Tem um filme, inclusive, obviamente não com todo o conteúdo do livro. Não, o livro é bem superior, né? E aí foi muito interessante porque ele falou, nossa, agora eu estou entendendo muitas coisas da minha vida que eu não conseguia perceber sozinho. Quer dizer, aquele espelho da literatura está trazendo saúde para a pessoa, para ela poder se enxergar a partir daquilo. Os contos de fadas, por exemplo, são um bom exemplo com as crianças, né? Bom, a gente vai parar um pouquinho aqui no nosso bate-papo para ver a opinião, enfim, histórias de pessoas que a gente foi às ruas, né, para ouvir justamente a relação que algumas pessoas têm com algumas obras. Vamos ver. Vamos lá. Tem um que eu gosto muito que se chama O Apanhador no Campo de Centeio. E por que esse livro te marcou? Porque eu li, eu acho que numa época que eu estava começando a gostar de leitura e eu era adolescente. E o livro trata justamente da adolescência, etc. Então acho que marcou por isso. A série do Harry Potter. Por quê? Porque eu acho que a partir dele eu consegui entender que havia uma comunidade de pessoas interessadas no assunto e isso determinou a minha carreira dali pra frente, né? Isso permitiu que eu montasse um primeiro site. Eu era criança quando eu fiz isso, né? Então eu comecei a montar esse site, interagir com outras pessoas e hoje eu sou professora de marketing digital por ter montado esse site baseado em Harry Potter. Muitos livros marcaram a minha vida. Na minha juventude, a Odisseia,
que é um livro muito interessante de história, da Grécia, aquelas coisas. Mas ultimamente eu acho que um livro que me marcou muito é um livro sobre a história da vida de São Lucas, que se chama Médico de Homens e de Almas. Pois é, por falar nesse livro, né, nesse tema, né, Lígia, inclusive você tem até um exemplo para citar que ajudou e tem ajudado crianças no tratamento contra o câncer, né? Isso mesmo, eu posso mostrar aqui a capinha. Ela é uma autora, Ângela Russi, ela é uma autora aqui do nosso estado e eu tive o privilégio de conhecê-la após uma palestra que eu fui fazer no interior. E ela levou, então, uma coleção Vire a Página, e eu achei, assim, de uma sensibilidade incrível da autora, que ela passou por um processo de câncer, e a partir da narrativa dela, ela foi um dia fazer químio na ala das crianças. E ela fala da dor que ela sentiu, ela pensou, poxa, eu entendendo o que é químio, já é difícil, mas será que essas crianças entendem? Então, ela fez uma coleção que eu achei muito legal, em que a químio é um super-herói, né? Tem um trabalho de caçador. Ela vai explicando a questão da perda do cabelo. A árvore careca. Olha que legal. Então, para as crianças poderem ter, como eu falei agora há pouco, uma referência de que não são só elas, que é isso que a literatura faz tão bem, né? Então, eu achei, assim, válido a gente trazer, porque também aqui é uma autora do nosso estado, né? E ela transformou isso num projeto social, né? Para, enfim, ajudar realmente. O Rotary Club, se não me engano, de Umuarama, que deu apoio, e daí isso, toda a verba foi revertida também lá para o Hospital de Cascavel. E foi uma parceria bem interessante. E a gente vê que existe uma transformação, tanto de quem lê, né, e do próprio autor no processo, né? O Bartolomeu de Queiroz é um autor que eu acho interessante, ele fala uma coisa legal sobre literatura. Ele diz que a grande sacada da literatura é que ela é assim, é a fantasia do autor dialogando com a fantasia do leitor, escrevendo um terceiro livro que nunca vai ser publicado, quer dizer, é a minha emoção a partir daquela leitura. Então, casos assim, em que o próprio autor se transforma na narrativa dele e toca outras pessoas, né? Quem nunca se emocionou com um livro, né? Agora, e a gente vê nas crianças, né, pegando aí o exemplo, que elas realmente mergulham nas histórias, né? E os adultos, às vezes, lêem um pouco, falam, isso aqui não gostei, já... Enfim, deixa para lá, mas a leitura ela pode ser apontada como uma espécie de uma meditação induzida, como alguns dizem? Sem dúvida alguma. O que eu acho muito interessante da literatura é que o filme, por exemplo, agora a gente está com uma série super bacana aí, A Vida Entre Costuras, que é baseada numa obra. Quando você assiste, quando eu assisti a série, é lindo de ver a fotografia, é incrível. Mas ao ler o livro, né, qualquer pessoa e tantos outros livros, o que acontece? A gente vai ativar os nossos recursos emocionais, os nossos recursos afetivos, é o nosso imaginário. Então, não vem pronto. O livro obriga a gente a fazer um deslocamento emocional, né? E às vezes traz experiências que ali que vem às vezes o choro, a emoção, o riso, que são muito peculiares a nós, particulares. E o que a mente da gente está fazendo nesse momento? Ela está tirando a gente da nossa realidade cotidiana, fazendo uma limpeza e ao mesmo tempo com a literatura transformando aquilo que antes às vezes era mágoa, era tristeza, numa outra situação de vida. Que é onde a gente passa a se ler diferente. Existe uma identificação, por exemplo, com o herói, com a heroína, né? Às vezes com o anti-herói da história, e a gente sai desse mundo assim que às vezes é tão fechadinho para um outro mundo, né? Legal. Lígia, obrigado, viu? Valeu pela presença. Eu que agradeço e espero que as pessoas leiam bastante. Valeu. Bom dia. Bom dia.